Durante nossa vivência em sociedade, tecemos uma série de redes e saberes nos diferentes espaços em que interagimos e vivemos. Tais redes são tecidas através das instituições de aprendizagens formais, às quais passamos a pertencer já a partir da infância. Mas há também muitas aprendizagens realizadas através de processos cotidianos, vivenciados em nossas práticas e nas daquelas que convivemos e nos diversos espaços nos quais nos inserimos. Gaspar afirma que a educação não formal faz alusão a diversas atividades educacionais organizadas e desenvolvidas fora do ambiente escolar em geral, a atender a interesses específicos do grupo em questão. Este vídeo abordará um desses espaços que há mais de 100 anos realiza em diversos países processos educacionais com crianças, adolescentes e adultos. Estamos falando do movimento escoteiro. O Grupo de Escoteiros do Mar Humberto Lustosa foi fundado em 2005 e possui sua sede na Rua Serra Geral, 1123, Potengi, Conjunto Solidade 2, Natal, RN. As atividades realizadas pelo grupo são divididas em atividades de sede e atividades externas. Eu tenho 9 anos. Ser lobrinha para mim é fazer novas amizades, amigos. Todos os sábados, de vez de estar em casa assistindo TV, eu estou aqui no grupo, isso é muito legal, é muito divertido. O processo educativo realizado pelo movimento escoteiro estrutura-se em 6 fundamentos: o desenvolvimento físico, do caráter, intelectual, social, afetivo e espiritual. Bom, sou Charlon, minha formação é pedagogia e voluntário no movimento escoteiro. O movimento escoteiro tem uma influência muito grande na educação formal do jovem. Querendo ou não, ele tem a contribuição dele lá na sala de aula, porque faz com que o jovem tenha uma atenção maior nas disciplinas da escola, faz com que o jovem desenvolva certas habilidades nas disciplinas formais e com isso tudo ele consegue complementar, ter a competência, formar a competência dele na escola, na sala de aula. Essa contribuição faz com que ele ajude ele a ser um cidadão responsável e ter sua utilidade tanto na escola, com o que aprende, com a sua formação escoteira também. Claro que o movimento escoteiro, o objetivo dele é formar o cidadão, formar um jovem. Ele complementa a educação formal da escola. Somos a educação não formal. Com a educação formal a gente consegue fazer uma união perfeita para termos um adulto responsável. Apesar do foco dado para as atividades coletivas, o movimento escoteiro se preocupa com o desenvolvimento individual e, para isso, trabalha com jogos e um sistema de progressão pessoal que possibilitem um crescimento pessoal, sempre levando em consideração os aspectos particulares de cada jovem. Para isso, é necessário que os membros adultos responsáveis por cada ramo conheçam as crianças e os jovens ali inseridos. Meu nome é Nicole, eu tenho 12 anos e o escoteiro para mim é um movimento de jovens para fazer amigos, se interar, fazer atividades, acampar. Tipo, quando eu vejo lixo no chão, eu ajudo, sei lá, eu tiro do chão, jogo no lixo, essas coisas. Eu tô aqui faz 4 anos e eu entrei
com a ajuda da minha prima. Antes eu não conhecia, não fazia a mínima ideia, só que existia muito, eu era teimosa, eu fazia travessuras. E agora eu não faço mais, eu já sou mais comportada. Porque o escoteiro me ensinou que não se deve mentir, não se deve se comportar de um jeito mal ou feio. A pedagogia do escotismo, fundada e estruturada por Baden-Powell, buscou elementos da pedagogia da ação. E também embasou-se em pensadores como John Dewey, Maria Montessori e John Locke, perspectiva da formação integral das crianças e jovens. O escotismo conta com literaturas que são essenciais para nortear a formação de seus educadores, tais como... Meu nome é Pedro Gabriel, tenho 9 anos e agora vou dizer um pouco o que é ser lobinho. Ser lobinho é conhecer pessoas, fazer amizades, visitar outros grupos e fazer acampamentos. Aqui eu gosto de brincar, de ouvir histórias e muitas outras coisas. Eu gosto de cantar, gosto de fazer brincadeiras, compartilhar ideias, o melhor possível. Meu nome é Valtécio, eu sou pai do João Gustavo, que tem 16 anos, e do Álvaro, que tem 8. O Álvaro está aqui frequentando o grupo de escoteiros Quinto Gemar, como lobinho, e o João Gustavo ele está um pouco afastado, mas uma vez escoteiro, sempre escoteiro, né? E eu dou força para que ele volte. Com relação aos benefícios que o escotismo fez na vida deles, eu sou grato, muito grato a tudo que eles viveram, né? Em relação principalmente a Álvaro, que eu posso dizer que eu estou vivendo atualmente, mas essa experiência, para ele foi fundamental, né? Ele inclusive na educação formal, ele ajudou bastante, né? Principalmente após o primeiro acampamento que ele teve, né? Que foi uma experiência fundamental, né? Para ele, não só com a parte educativa, lúdica, né? Também, mas no desenvolvimento em si como ser humano, né? Que ele entrou com 6 anos e meio, eu até coloquei um pouquinho antes para ele já ir se acostumando. Ele sempre fala do que aprendeu, do que viveu, e eu dou sempre força perguntando também. E ele, durante a semana, no decorrer da semana, ele fala em estar ansioso para chegar o sábado, né? Envolver o lado educativo, né? Como o escotismo sendo uma educação complementar ou paralela, como queiram, né? Mas também fundamentalmente ajudou bastante, repito, reforço isso, na educação formal. Já o meu outro filho, né, ele também chegou um pouquinho mais tarde que Álvaro, né, porque Álvaro já acompanhou o irmão vindo, né, ele era pequenininho, dando os primeiros passos, ele já, de certo modo, já imaginando o futuro ele como lobinho, e isso se realizou, e para mim também foi ótima para mim, que eu vi os dois, né, sendo encaminhados numa coisa que eu acredito. Meu nome é Maqui, sou professor e sou educador voluntário do Movimento Escoteiro. O Movimento Escoteiro é uma instituição de educação não formal com adultos voluntários para crianças e jovens a partir dos 6 anos e meio de idade. A pedagogia escoteira se baseia principalmente na educação para a cidadania ativa, onde o método que nós utilizamos para a aprendizagem é o aprender fazendo. O Movimento Escoteiro, já há mais de 100 anos, colabora na formação de crianças e jovens. É reconhecido pelo Ministério da Educação, por lei federal, como instituição de educação não formal complementar à educação formal e à educação familiar. Também colaboramos com as instituições religiosas e com todas aquelas instituições que pensam na educação e na formação cidadã dos jovens. Assim, o escotismo é uma ferramenta eficaz e fundamental num mundo tão conturbado como o nosso. Um mundo que cada vez mais precisa de ética, valores e onde o respeito
As diversas formas de pensar e agir precisam urgentemente serem repensadas. Precisamos acolher cada vez mais jovens e o movimento escoteiro é essa instituição que pode colaborar. Acreditamos que o aprender fazendo, que é a peça fundamental do escotismo, pode contribuir para que esse mundo seja um lugar bem melhor. Não sei. Gosto. Come. E também desenha. E também faz brincadeiras. Aí esse desceu o Ramo Lobinho. Ele botou no Ramo Lobinho. E a gente vai para o lugar onde fica muita areia. E esse lugar, naquele dia que a gente jogou um jogo bem O legal. movimento escoteiro, como forma de educação não formal, complementa a educação formal na medida em que auxilia a formação de cidadãos conscientes por meio de suas práticas. Sou educador do movimento escoteiro. Bom, eu comecei no movimento escoteiro em 2001, aos 7 anos de idade. Fui lobinho, fui escoteiro, fui sênior, pioneiro e hoje sou educador, fazendo todo aquele trabalho que foi feito comigo quando eu era menor e ajudando jovens a fazer algo de bom pela sociedade. O trabalho do movimento escoteiro ele é muito interessante, principalmente porque a gente foca no aprender fazendo. Não é só a teoria, o chefe, o escotista, né, o educador, ele não está lá só dizendo o que fazer, como fazer. Não, é na prática. Se a gente vai trabalhar sobre o meio ambiente, a gente não fica numa sala, a gente vai plantar. Se a gente vai falar sobre reciclagem, a gente não fica só num ver um vídeo sobre isso. Não, a gente vai lá e recicla. Então todas as atividades, elas são pensadas, são desenvolvidas para que o próprio jovem ele tenha um papel na sua educação. Não é o movimento escoteiro que educa, não é o movimento escoteiro que faz, não. Ele incentiva o jovem para que ele assuma seu próprio papel no seu desenvolvimento. E eu acredito que isso seja o foco mais importante, além, é claro, das várias áreas que a gente consegue abordar com nossos trabalhos semanais, do fazer amigos, que é uma das coisas mais importantes dentro do movimento escoteiro. Os amigos que eu fiz durante esses 10, 15 anos, vou levar para a vida toda e levo para a minha vida toda. Eu acredito também que hoje, eu como publicitário e escritor, além de educador no movimento escoteiro, também vou fazer letras agora. O movimento escoteiro tem uma influência muito grande, porque em muitos acampamentos nós somos incentivados, a todo momento na verdade, a aguçar a nossa criatividade, seja para criar sketches, seja para criar músicas. E isso me ajudou a escolher minha profissão como publicitário, como criativo. Enfim, eu acredito que todos cidadãos, eles deveriam colocar seus filhos no movimento escoteiro. Felizmente, nossa divulgação ainda é pouca, mas eu acredito que um mundo com mais escoteiros seria um mundo com melhores cidadãos. A ação educativa do escotismo não pode ser vista em uma foto, mas sim em uma sequência. Ela consiste em um conjunto de elementos aparentemente modestos, que fazem com que as atividades escoteiras sejam vividas como um universo paralelo, em um marco de valores de convivência compartilhados, contribuindo progressivamente na construção do caráter individual. Tais elementos estão estruturados na pedagogia do escotismo, na perspectiva de despertar nos jovens um interesse intrínseco para aprender. A partir disso e do que foi apresentado até aqui, significa que o escotismo tem a capacidade de empoderar crianças e jovens, promovendo-os de um ambiente de aprendizagem seguro, onde eles podem tomar iniciativa, riscos com segurança e responsabilidades, possibilitando-lhes que desenvolvam competências e habilidades para a vida tais como autonomia, autoconfiança, determinação, liderança, apreciação pela diversidade, habilidade para lidar com a complexidade. A educação, como a vejo, não significa tanto depositar o conhecimento dentro do jovem, mas sim despertar-lhes o desejo e dar-lhes o método para adquirir o conhecimento. Robert Baden-Powell, 1922.